Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Minhas amigas e meus amigos, estou aqui para trazer para vocês um vídeo que geralmente eu não gostaria de trazer. Mas infelizmente a gente tem jornalistas que não se dão ao respeito. E eles confundem governos, respeitadores da lei, com governo de pessoas que ficaram o tempo todo tentando dar um golpe nesse país. O diretor da Polícia Federal participou de uma determinada entrevista. E durante essa entrevista, o jornalista Rodrigo Rangel fez perguntas absurdas ao diretor, insinuando primeiramente que ele tinha diminuído as operações da PF em termos nacionais, alegando que a PF só age nos casos envolvendo, pasmem, o Bolsonaro. E depois ele pergunta se o fato do diretor da PF ser próximo do Lula não pode estar influenciando em decisões tomadas pelo diretor. O diretor foi firme e colocou o cidadão no seu devido lugar. Vamos ouvir, infelizmente, as perguntas desse cara. Vamos às respostas do diretor da Polícia Federal. Depois a gente traz um vídeo curto, lembrando o que era a Polícia Federal na época do governo Bolsonaro. As da sua gestão, portanto, do início do atual governo até aqui, a Polícia Federal, ao menos no plano nacional, tem sido um tanto monotemática, até porque razões não faltam para isso. A PF tem se dedicado muito às investigações que dizem respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos seus aliados. As grandes investigações sobre corrupção rarearam um pouco. A gente sabe que a corrupção não acabou no Brasil. A grande corrupção deixou de ser prioridade para a PF? Rangel, eu me permito, de maneira muito respeitosa, discordar de você. A Polícia Federal, é claro que determina que vocês têm mais atenção em determinadas operações, determinadas investigações, seja pela sensibilidade política, seja por qualquer outra pauta que é mais atrativa aos veículos. Agora, a Polícia, Rangel, só ano passado, aqui trago alguns dados para contrapor a sua análise, só ano passado fez mais de 130 operações de combate à corrupção. Só com a CGU, nós fizemos mais de 40 operações de combate à corrupção, e são casos que a gente segue investigando e segue com desdobramentos, como temos casos importantes em andamento agora, que vocês têm noticiado, como tem várias operações acontecendo. E um enfrentamento muito duro ao crime organizado. Essa é uma pauta central da Polícia Federal. Para você ter uma ideia, aqui trago mais alguns dados, nós aprendemos do crime organizado, e isso envolve corrupção, mais de 4,5 bilhões de reais só em 2024. Criamos um sistema de segurança para a Amazônia, coisa que nunca houve no país, com o lançamento agora em março, no máximo abril desse ano, do Centro de Cooperação Policial Internacional para a Amazônia, reunindo os 9 países amazônicos, os 9 estados amazônicos, que também enfrentarão a corrupção nos crimes ambientais, sim, que há em todos os setores. Operações contra o sistema financeiro, operações de fraude do INSS, operações que já fizemos em todas as searas no combate à corrupção. Então, e a corrupção política? Que também envolve corrupção política. Já indiciamos vários atores políticos, já indiciamos pessoas envolvidas com corrupção. A Polícia Federal hoje é uma polícia que não faz entrevista coletiva, é uma polícia que não pré-condena ninguém, é uma polícia que não expõe as pessoas investigadas. Nós prendemos mais de 9 mil pessoas em flagrante só em 2024. Cumprimos mais de 2 mil mandados de prisão só em 2024. E vocês não viram a imagem de nenhuma dessas pessoas algemadas sendo conduzidas. Vocês não viram pessoas sendo acorrentadas pelos pés sendo conduzidas. Pessoas sendo abordadas com fuzil nas ruas. Imprensa na porta das residências das pessoas que a gente ia fazer busca. Então isso é uma mudança de perfil, de comunicação e que passa pelos valores da polícia. De eficiência, ética, integridade, inovação e imparcialidade. Esses são os nossos valores que pautam as nossas investigações. No governo Bolsonaro, muito se falou do interesse do então presidente em aparelhar a Polícia Federal, em ter em postos-chave da corporação pessoas que pudessem ser obedientes a ele. É inegável a proximidade do senhor com o presidente Lula. O senhor tem acesso direto a ele, ao gabinete dele, e o senhor está no comando de uma instituição que toca investigações importantíssimas sobre o principal rival dele. Como garantir que essa proximidade do senhor com o presidente não interfira no dia a dia do trabalho da polícia?
polícia. É importante dizer que a Polícia Federal é uma instituição de Estado. Ela não serve a nenhum governo. A polícia tem 80 anos. Eu, quando assumi a Polícia Federal, eu assumi com uma autonomia dada pelo ministro Flávio Dino, à época, essa autonomia mantida pelo ministro Ricardo Lewandowski e substancialmente pelo presidente Lula para que a instituição funcione adequadamente. Eu, Rangel, escolhi os 14 diretores da Polícia Federal e nós escolhemos os 27 superintendentes da Polícia Federal. E eu não perguntei para ninguém se apoia, se votou em algum candidato, se gosta de A, se gosta de B. Eu olhei o currículo de cada um, eu olhei o histórico de cada um, eu olhei o compromisso institucional com cada um e eu olhei aquela questão que é fundamental, que é a confiança que a gente precisa ter com das pessoas que a gente trabalha. Se você está aqui hoje é porque a Vera tem confiança no seu trabalho e no seu currículo, na sua trajetória. Se eu estou na Polícia Federal como diretor é porque eu recebi a confiança dos ministros e do presidente. Olha as perguntas. A gente pode citar aqui duas operações que politicamente para o governo Lula são terríveis. Nós temos aí a operação envolvendo corrupção no INSS, que a extrema-direita está usando para malhar o governo, sendo que a culpa do governo Lula é ter colocado para investigar. E o cara acaba de dizer aí que as investigações só acontecem contra o Bolsonaro. Quer ver outra investigação que também, mesmo o consórcio do Nordeste não tendo culpa, atinge os governos do Nordeste e o governo Lula? Vamos ouvir o que é que o governador do Piauí responde sobre isso aqui, ó. A entrega dos equipamentos, como é que a entidade vai se posicionar? Olha, pelo conhecimento que eu tenho, eu não era governador à época, quem fez a denúncia foi o próprio consórcio Nordeste para a apuração da Polícia Federal. E como é mais um exemplo disso que eu disse anteriormente, neste governo a Polícia Federal atua, investiga, doa a quem doer. E essa decisão do TCU, isentando inclusive a responsabilidade do consórcio Nordeste, inclusive o presidente à época, o corpo executivo, é uma demonstração dessa direção, de que não há o comprometimento de quem geriu o consórcio Nordeste e a penalidade deve ocorrer em cima da empresa que desviou os recursos públicos e não entregou os respiradores. Veja, o governador do Piauí fala aí sobre essa questão dos respiradores, ainda lá de trás. Já ficou provado que o consórcio foi enganado. Mas, de qualquer maneira, a Polícia Federal está em cima. E isso, querendo ou não querendo, os bolsonaristas usam para sacanear o governo Lula. O caso do INSS, a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer um vídeo curto aqui para a gente lembrar um pouco da época do governo Bolsonaro. Vamos trazer aqui, ó, o próprio Sérgio Moro falando a respeito. Vamos lá. O COAF é um órgão de inteligência de lavagem de dinheiro no Brasil e estava no Ministério da Justiça. Teve um movimento para tirar o COAF do Ministério da Justiça e colocar lá no Ministério da Economia. Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Pois é, meus amigos, vocês acabaram de ouvir aí o Sérgio Moro dizendo como era que o Bolsonaro agia em relação à Polícia Federal. Eu lembro de uns gritos do Bolsonaro dizendo, olha, eu quero que substitua o responsável pela Polícia Federal no Rio. Se não der para substituir, substitui o diretor da Polícia Federal. Se não der para substituir o diretor, eu substituo o ministro da Justiça, que no caso era o Sérgio Moro. E aí nós temos, lamentavelmente, esse tipo de jornalista que não se dão ao respeito, né? Fazem pergunta que o diretor da Polícia Federal poderia ter sido muito mais duro com esse picareta. A grande realidade é essa. Mas ele respondeu direitinho, mostrou que a Polícia Federal hoje é uma polícia independente e que corruptos com o governo Lula e a nossa Polícia Federal não vão ter vida fácil. Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like, deixa seu comentário e passe adiante.